Olá, meu nome é Wagner Vargas e eu venho através desse vídeo trazer a indignação que eu acho que é da maioria dos brasileiros. A gente hoje acordou com uma notícia muito triste. O juiz Sérgio Moro largou o seu cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. E por quê? Qual é a verdade por trás disso tudo? O que o Bolsonaro fez ou o que o governo anda fazendo para o ministro largar o que ele prometeu fazer, que era limpar essa corja que existe no Brasil há tanto tempo? Vamos aos fatos. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, e eu deixo bem claro aqui que foi por voto popular, então por mérito dele, o povo brasileiro escolheu o Bolsonaro. Ele convidou, depois de 2 ou 4 dias do seu governo, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ficou famoso por mandar prender o Lula, por comandar a Operação Lava Jato, por ser um juiz que tinha mãos firmes, que tinha opiniões fortes e que fazia o seu trabalho muito bem feito, senão não seria chamado para ser ministro da Justiça. Largou tudo, sua carreira, mudou de cidade, morava em Curitiba, tinha uma vida estabilizada, foi para Brasília para ajudar o governo e eu acredito para ajudar o povo brasileiro. É por isso da nossa indignação, da minha, eu acredito que da sua também. Por que será que chegou nesse ponto dele ter que pedir demissão? Vamos lá. O Bolsonaro prometeu a ele, assim que assumiu e assim que o convidou, a ter carta branca, autonomia. O Ministério da Justiça seria do Moro, ele ia escolher todos os cargos, todas as pessoas que iam trabalhar junto com ele. Então ele ia fazer do Ministério da Justiça o que ele andou fazendo como juiz, que era prendendo as pessoas, agindo de forma a combater o crime organizado. E ele vinha fazendo isso muito bem, o povo brasileiro estava satisfeito, acredito eu, com a sua performance no Ministério. E, tendo escolhido o diretor-geral da PF, era um cara de segurança. A Polícia Federal, para quem não sabe, é a polícia investigativa, é a polícia que age por trás para descobrir, ainda mais no âmbito da política, o que esses caras estão fazendo, o que a população comum não consegue atingir, nem as outras polícias. Então é um cargo de muita confiança, é um cargo que tem que trabalhar junto com o Ministério para fazer as ações darem certo. E chegou um dia que o ministro Moro ficou sem saber, porque o presidente queria trocar o diretor-geral. Ele falou, eu troco, não sem problema nenhum, agora eu preciso de um motivo, de alguma coisa que ele tenha feito, ou alguma coisa muito grave, um erro assim, ou uma incapacidade para atuar no cargo. E o presidente da República não conseguiu provar para o juiz Sérgio Moro esses fatos, que existiam de fato isso, que ele não conseguiria atingir o objetivo lá da PF. Então o ministro falou, eu não posso demitir um cara que está vindo fazendo um bom trabalho. E outra coisa, eu conversei com amigos meus da Polícia Federal, tanto delegado quanto agente, todo mundo fala bem. Todo mundo fala que ele é um cara muito competente, é um homem que trabalha firme e estava lá para agir de acordo com o que a PF necessita. Então foi muito triste e uma situação assim incrédula para o povo brasileiro. É difícil ligar nos canais de televisão e no meio de uma pandemia a gente só escuta falar de doença e de ficar dentro de casa e de ficar trancado. E o ministro Sérgio Moro, que era um dos pilares que segurava a presidência da República, ele e o ministro da Economia, pede demissão. Então como que a gente fica a partir desse momento? O que vai acontecer com o Brasil? Claro que vai entrar outro ministro, mas e a notoriedade, a expertise do ministro Sérgio Moro, para os brasileiros, quem acredita em justiça, é quase um herói. É um homem que trabalhou firme para prender os vagabundos. Então a gente ficou muito decepcionado. Eu confesso que não acreditei quando vi a notícia, achei que era brincadeira, e a gente vê que é um fato consumado, que ele já está arrumando suas coisas lá. Então, um cara que largou 22 anos do seu trabalho de magistratura, de juiz, em Curitiba ele fez um trabalho incrível e hoje está deixando seu cargo porque o presidente da República interferiu diretamente nas decisões que tinham que ser delegadas a ele. Na verdade, o presidente até poderia demitir, que ele é um cargo acima do ministro, mas sem passar por cima do ministro. Então, o real motivo foi o seguinte, ele passou por cima do ministro, demitiu o diretor da PF e o ministro foi
pego, entre aspas, de calça curta, porque na verdade tinha que ter comunicado a ele ter feito os trâmites legais e tal, é muito difícil. Isso foi um dos estupim da coisa toda, porque eles já haviam tido embates de não concordância em ações em várias coisas. E tem muita gente que fala que por trás disso tudo tem o motivo dos filhos do Bolsonaro, que talvez a PF estariam investigando os seus filhos. E a gente só vai vir saber disso se algum dia essa bomba estourar. E já tem pessoas de partidos políticos querendo entrar com pedido de impeachment, né, que é o impedimento do presidente da República, porque as coisas que o ministro falou quando deixou o seu cargo, no seu pronunciamento, foram muito graves. Interferência política no órgão de investigação que é a Polícia Federal. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então os brasileiros que são patriotas têm que ficar atentos, porque a gente está vivendo um momento muito conturbado e muito difícil. A PF tem que ter autonomia, o Ministério da Justiça tem que ter autonomia para prender, para fazer suas ações, quem quer que seja. Se for filho do presidente, que vá preso. Se for o próprio presidente, também. Então o brasileiro, a gente votou no Bolsonaro, quem votou, né? Porque acreditava que ele ia tentar limpar o Brasil. E na verdade a gente está vendo que isso não está acontecendo. Então a gente deseja que o ministro encontre o seu lugar, que seja feliz para onde quer que ele vá e que faça um belíssimo trabalho, como fez sendo juiz e como fez sendo ministro da Justiça. Eu tenho certeza que, embora eu não acredite, talvez ele venha candidato em 2022. Aí a gente vai ter um embate aí. A verdade será dita. Quem vencerá, Bolsonaro ou o juiz Sérgio Moro? Em quem você vai acreditar dessa vez? Em quem você vai votar? Então fica aí um pensamento. Por quê e qual será o verdadeiro motivo da demissão do diretor-geral da Polícia Federal e por que logo em seguida o ministro Sérgio Moro também entrega sua carta de demissão? Alguma coisa de muito errado não está certo nesse governo. Então ficamos por aqui com essa opinião. Valeu, galera, e pense nisso, hein? É muito importante.